Boa tarde, nós possamos ter uma tarde abençoada. Aqui no Rio está muito frio, está um friozinho gostoso, mas temos que continuar em frente, temos que trabalhar, né? Então, a minha história de hoje vem falando de uma situação que eu passei. Nos vídeos anteriores eu falei que meu pai era comerciante, vendia farinha nos mercados das cidades, tanto da nossa cidade como das cidades vizinhas. E no inverno era complicado, porque molhava, sabe? Ficava muito complicado. E ele usava em saco, a farinha era embalada em sacos desse tipo de saco de pano de chão. Só que era assim, era 4 sacos daqueles para formar um saco enorme para colocar a farinha, né? E lá perto da minha casa, assim, a gente já morava já no finalzinho da rua. Minha casa era a terceira da última, já começando a parte rural, né? Mesmo, parte de mato, que morava poucas pessoas nesses lugares, assim, tinha mais um sítiozinho depois da minha casa e depois já era tudo mato. E lá tinha um lugar, assim, tipo que fosse um lugar de praia, só que onde eu moro mesmo, na minha cidade, não tem praia, mas assim, era um lugar que tinha areia branca, uma areia arenosa, branca, como se fosse aquela areia de praia mesmo. E dava vegetação, mas não assim, muitas coisas, assim, frutas, essas coisas. Dava uma vegetação mais agreste mesmo. Então, se chamava esse lugar Fontainha. Eu não sei, né, os nomes que as pessoas dão lá, era assim, né, é meio complicado. Então lá, o pessoal pegava essa areia, essa terra, né, e eu não sei o que é que eles faziam, porque terra de tipo de praia não tem muita liga, mas mesmo assim eles pegavam. E ficava um buraco, aqueles buracos enormes. E no inverno, quando chovia muito, enchia aqueles buracos. E dava muito sapo, perereca, gia, aqueles bichos ficavam cantando a beça a noite inteira. A gente escutando, dormia com aqueles sons dos sapos e das pererecas cantando, gia, né? Que lá chama gia. Aqui é rã. Eles cantavam muito, né? E meu pai chegava do mercado com os sacos vazios, mas tudo molhado, muito sujo. Aí a gente costumava lavar isso nos rios, né, no verão. Mas como estava muita chuva nessa época e os buracos lá desse lugar estavam cheios, meu pai falou, Sônia, você pega esse saco e vai lá para a Fontainha para lavar. A gente levava uma tábua, porque assim, lavar roupa no rio é diferente, porque rio tem pedra, a gente lava a roupa batendo na pedra. Nesse lugar não tinha, porque não era rio, era a água da chuva empoçada. E eu peguei aquele saco pesado, era muito, né, aquele saco bem pesado. E fui, andava um pouco da minha casa até lá. E eu fui lavar esse saco lá. Eu lembro que eu estava sentada na tábua, esfregando o saco, né, para tirar aquela sujeira, a farinha agarrada, porque tinha molhado por conta da chuva. E tô lá eu lavando, né, bem tranquila, tal, no meio do nada, tô lá lavando aquele saco ali. Eu olhava assim pra água e via que a água de vez em quando fazia assim, sabe quando tá aquela brisa ventando um pouquinho, que a água parada dá aquelas ondinhas pequenas e começa a água ficar assim ondulada, pelas pequenas ondinhas, né? Eu olhava assim, olhava de novo, via porque não tinha porquê a água tá fazendo essa onda, porque o tempo estava parado, não estava chovendo, não estava ventando para tá aquelas ondinhas, né? Eu fiquei assim meio desconfiada. E assim, eu não vi o que tinha dentro do buraco da água, porque a água ficava escura, né? A água ficava aquela água bem escura, assim, igual um café fraco. Ficava aquele café ralo, igualzinho a água. Aí eu olhava, né, esfregando o saco, mas estava curiosa por conta disso. Toda hora eu olhava assim para a água. Eu baixava a cabeça, né? A gente baixava a cabeça, né? A gente lavava a roupa lá, cabeça baixada. Comecei a esfregar aquele saco.
De repente, quando eu levantei a vista, assim, uma cobra imensa, uma sucuri. Imensa, 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 que emergiu da água e levantou assim. Olha, eu só lembro de ter pegado o saco e jogado assim em cima da água e sair correndo, 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 correndo. Corri muito, muito mesmo, com medo daquela cobra. E saí correndo e assim, como eu te falei, depois da minha casa tinha um sitinho, umas pessoas que moravam bem mesmo perto dessa fontainha, tem umas casinhas ainda lá. Aí comecei a gritar, e veio um morador, com os cachorros todo lá, tinha um morador com uma espingarda. Aí perguntou o que estava acontecendo. Aí eu falei que tinha sido uma cobra que estava lá dentro do barreiro, do buraco. Aí eles saíram correndo, ele falou assim, é a sucuri que está comendo as galinhas, os porcos, os cabritos. Estavam sumindo alguns bichos de lá. E eu sei que eu corri muito, tive muito medo naquele dia. Porque se aquela bicha me pega, já era, né? Porque eu era muito magra, pesava 40 quilos. Criança ainda, né? E eu sei que saíram atrás e não acharam. E o mato ficou assim todo... criava assim uma grama alta e a grama ficou toda amassada por onde ela passou. E ninguém pegou a cobra. E eu fui pra casa sem saco, sem nada, larguei tudo pra lá e não voltei nunca mais. Mas que meu pai me pedisse pra eu ir lá, eu não ia de jeito nenhum. Era um medo que eu tinha desgraçado. Até hoje eu odeio, tenho muito medo de cobra, Deus me livre. Então a história de hoje foi essa. Que Deus possa nos abençoar nessa quinta-feira e que Deus possa derramar suas bênçãos sobre cada um. Obrigado por todos aqueles que acompanham os meus vídeos.